vamos começar a nossa palestra, né? O tema de hoje, como a Isa já falou, é Caminho para a Saúde, baseado no livro Plenitude da Joana de Anjos, psicografia do Divaldo. O sofrimento é via de redenção espiritual, face ao incompleto desenvolvimento moral do indivíduo. Opção pessoal é roteiro destituído de qualquer ação punitiva, educando e reeducando através dos mesmos mecanismos graças aos quais houve comprometimento, desvio de rota, desrespeito às leis da vida. A sua presença vige enquanto se faz necessária a depuração. A Joana começa logo dizendo, né, que a questão do sofrimento, né, que ela fala que sofrimento é redenção espiritual. Eu sei que ninguém quer sofrer, né? Todo mundo procura de forma mais rápida possível se libertar das dores, mas a dor tem um motivo, né? Ela tem um porquê, ela não ocorre por acaso. Os espíritos nos orientam isso, e a Joana aqui vem falando, né, que ela é necessária face ao desenvolvimento incompleto de nós, seres humanos. Porque ainda carregamos diversos vícios morais. Ainda temos várias coisas, né, a serem tratadas no nosso interior. E aí, muitas vezes, a dor se apresenta como antídoto para os nossos erros, né, para os nossos sofrimentos, para tudo que ocorre nas nossas vidas. Então, muitas vezes ela surge assim. As únicas exceções se apresentam nos quadros de iluminação coletiva, quando os missionários do bem e do amor mergulham nas sombras do mundo, a fim de clareá-las com os seus exemplos. É uma coisa que a gente encontra muitas vezes, né? A gente vê diversos missionários, diversos grandes trabalhadores aí da seara do amor, que carregam consigo muitas vezes as dores, as enfermidades, mas é de forma bem diferente da grande maioria de nós. Aqueles que, como a gente pode ver o Papai Teresa de Calcutá, como a gente viu o próprio Chico Xavier, que carregam ainda as dores, elas não têm exatamente a mesma finalidade que tem para mim, por exemplo, ou para qualquer um de nós. Por quê? Espíritos que já caminharam mais, que já têm uma visão um pouco mais ampla, muitas vezes pedem a prova da dor para demonstrar a firmeza diante do que tem que realizar. Para que não desistam com facilidade. Qualquer um de nós, diante de todas as dores, por exemplo, que o Chico passou, já teria desistido. Ele, espírito já numa evolução diferenciada, já com o entendimento da vida diferenciado, se deparou com a dor e continuou a sua tarefa. A dor era um espinho na carne, mostrando para ele a necessidade de estar vigilante, de manter a disciplina, de seguir em frente, o que muitas vezes para nós não serviria. Porque quando a gente está diante de uma tarefa, seja ela qualquer, que a dor se apresenta com muita força, a gente acaba esmorecendo. Para eles não. Não mais lhes sendo necessárias as dores físicas e morais, elegem-nas ou aceitam-nas como holocausto espontâneo, a fim de ensinarem coragem, abnegação, sacrifício ao que estão na retaguarda, comprometidos com a ignorância e a ilusão, a rebeldia e a violência, o egoísmo e a negação do dever. Todos eles geradores de sofrimento, de enfermidades e de dores. Eles, além de usarem isso em proveito próprio, servem também para nós de ensinamento, porque eles passam pela dor de forma equilibrada, mostrando para todos nós que a gente, se tivermos boa vontade, se tiver fé, a gente acreditar realmente que existe um plano superior disso tudo, a gente passa por tudo isso.
a gente consegue vencer. Então, fica, nesse momento, um exemplo para a gente de que é possível, sim, vivenciar a dor, passar por ela em equilíbrio, lutando para superá-la. Porque a gente também não pode se acomodar diante da dor e falar assim, eu preciso passar pela dor e ponto. Não. Eu vou trabalhar sempre, eu vou tentar sempre me libertar dela. Quando ela não for possível ser superada, aí eu vou me resignar e vou vivenciá-la. Mas eu não posso desistir em momento nenhum de encontrar o equilíbrio, de me libertar da dor, de me libertar da enfermidade, por exemplo. Eu não posso me entregar diante das dificuldades. Porque elas estão aí. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas dores. Cada um lida com ela de forma diferente. Mas não podemos nenhum de nós perder a fé e a força de vontade, a perseverança para tentar superá-la. Porque senão a gente para no meio do caminho e não consegue caminhar. E a Joana continua falando sobre a saúde integral. A saúde integral, a paz, a alegria interior, resultam da lucidez mental, que elege os atos corretos para a existência modeladora da ascensão. A saúde integral, ela vai muito além do corpo. A gente tem vários aspectos que envolvem o ser humano. Tem um aspecto psicológico, tem um aspecto material e tem um aspecto espiritual. A saúde integral é quando o indivíduo está em equilíbrio em todas essas esferas. Quando ele consegue superar as dificuldades no campo psicológico, no campo material e no campo espiritual. Porque no campo espiritual a gente traz diversas mazelas de vidas anteriores. Temos os nossos vícios morais que estão aí presentes e que muitas vezes nos mantêm aprisionados em condições propícias ao surgimento da dor. Então, é fundamental que a gente busque, através dessa reforma íntima, do se reinventar, encontrar esse equilíbrio. No campo psicológico, da mesma forma. Porque muitas vezes nós carregamos traumas de vidas passadas, de vidas da nossa vida atual, situações que surgem e que nos botam de forma para viver a vida desequilibradamente. E a gente precisa encontrar o equilíbrio de tudo isso. A parte física, a dor física, muitas vezes é a mais fácil de ser tratada. Porque a gente vai fazer uma intervenção cirúrgica, a gente vai usar um medicamento, e na grande maioria das vezes vão conseguir superá-la. Mas quando a gente fala no aspecto psicológico e no aspecto espiritual, a coisa é muito mais profunda. Ela demanda muito mais esforço para se encontrar o equilíbrio. E o mais interessante, esses dois aspectos influenciam diretamente no aspecto físico, no aspecto material. Quem está em desequilíbrio psicológico e desequilíbrio espiritual, normalmente está desaguando na dor física. São as enfermidades psicossomáticas que estão aí. São as grandes causadoras de dores que nós encontramos no mundo. Então, precisamos nos equilibrar psicologicamente, espiritualmente, para que a saúde se estabeleça. Para que a gente tenha nesse tripé o equilíbrio, enquanto realmente a saúde integral, que a Joana fala. E ela continua: enquanto não se convençam as criaturas de realizar o equilíbrio, a homeostase ideal entre o psiquismo e o corpo físico, debater-se-ão nas malhas de qualquer tipo de sofrimento. A advertência, o desvio da linha de harmonia, ele se apresenta em forma de energia comprometida, bloqueada ou desequilibrada, facultando a instalação de doenças, de desares, de padecimentos de qualquer natureza. Enquanto a gente não realmente se convencer de que somos seres integrais, que temos várias frentes a serem trabalhadas, a gente vai continuar adoecendo. Enquanto não ultrapassarmos essa linha divisória do homem desequilibrado que somos nós, para o homem equilibrado, que é aquele homem que a gente sonha, que já está lá no mundo regenerado, que já está encontrando o equilíbrio entre o bem e o mal, a gente vai continuar enfermando do jeito que estamos. Quando a gente escuta os espíritos falando das esferas superiores, dos mundos melhores que o nosso, a gente sabe que a enfermidade é muito pequena.
chegando ao ponto de não existir mais. A Terra aqui, que é um mundo ainda, podemos dizer, atrasado, a gente tem enfermidade por todos os lados. Porque é oriundo do desequilíbrio espiritual, do desequilíbrio psicológico. Então, caminhar para a saúde é fazer reforma íntima, é buscar a transformação moral. Porque a gente olha e lembra de Jesus. Alguém lembra de Jesus gripado, com catapora? A gente não tem relato de Jesus com diarreia. A gente não escuta falar nada disso. Por quê? A doença não se fazia necessária mais para ele. E ele tinha o ponto de equilíbrio, o tamanho de manter a imunidade dele para que a doença não surgisse. E por que nós ainda estamos doentes? Porque não chegamos ao ponto de equilíbrio, para que a doença não se faça mais necessária. Porque normalmente a doença, ela vem para nos reencaminhar, para nos recolocar no caminho certo. Porque a gente vai encontrando desvios, vai cometendo erros, e aí, depois de um período de erros, porque sempre Deus tenta nos corrigir, através do amor, através da vinda para o caminho certo, pelo entendimento. Quando a gente recebe o recado e não corrige, a dor se faz presente. Como a última cartada. A cartada necessária, porque a dor nos incomoda. A dor nos tira daquela área de conforto, de acomodação, e nos faz repensar. Então, Deus utiliza do mecanismo da dor como última instância. Sempre será a primeira a do amor, a da educação. A que chega por último é a dor. Nós estamos enfermos porque a gente vem cometendo erros, já não é de hoje. E muitas vezes uma coisa mais interessante de tudo é que a gente custa a ficar doente. Porque a gente investe na enfermidade no nosso dia a dia. A gente acorda de manhã, hoje eu vou fazer muita besteira porque eu quero ficar doente. É assim. E a gente vai no primeiro, e a gente vai. São meses, anos cometendo, às vezes, erros na alimentação, na postura mental, no lidar com os nossos parentes, lidar com os problemas. Aí a enfermidade se instala. Aí a gente vai a Deus e fala assim, olha, eu subo a escada da penha de joelho se eu ficar curado amanhã. A gente quer, no estalo, resolver as coisas. A gente quer resolver a enfermidade, não a origem dela. Porque a gente vai continuar cometendo os mesmos erros. A gente não vai mudar o caminho. E a enfermidade não se resolve. Não existe milagre, gente. Não existe milagre. Os ditos milagres feitos por Jesus, na realidade, nunca foram milagres. Porque milagre é derrogação das leis divinas. Se Deus fez leis que precisam ser derrogadas, Deus não era perfeito. As leis de Deus são perfeitas. Jesus usava dos mecanismos da própria lei de Deus para fazer curas. Mas o interessante é as afirmativas de Jesus após a cura. Vá, a tua fé te curou. Vá, não peques mais, não erres outra vez, para que não te ocorra isso outra vez. Jesus deixava isso claríssimo. E é interessante que a gente tem no Evangelho as vitórias. Aqueles indivíduos que passaram diante de Jesus foram curados, mas tiveram diversos que não foram curados. Por quê? Porque não estavam prontos, porque continuavam a errar. Humberto de Campos faz um relato que é muito interessante. Ele fala, tem uma passagem de Jesus dos 10 leprosos que se chegam à frente de Jesus e pedem para ser curados. E Jesus manda que eles sigam o caminho e eles vão. E todos no caminho ficam curados da lepra. Todos. Apenas um retorna para agradecer a Jesus. Os outros, segundo Humberto de Campos, voltaram para suas vidas, para beber, para fazer coisas equivocadas. E todos, com exceção daquele que retornou, voltaram a ficar leprosos. Todos foram curados.
Mas o único que realmente estava curado espiritualmente falando foi o que retornou. Porque os outros voltaram. E não é isso que a gente quer. A gente quer ficar curado ou quer voltar para a nossa vida comum? Voltar para fazer tudo aquilo que a gente fazia, que nos davam as alegrias da paixão. A paixão pela bebida, pela comida em excesso, pelo sexo desregrado e tantas outras coisas. Pela violência. E a gente fica curado de uma hora para outra, não aprende a lição e volta a enfermar. É isso que Deus quer para cada um de nós? Não. É isso que a espiritualidade vai fazer com cada um de nós? Não. O processo de cura que eles nos auxiliam está diretamente ligado à nossa postura diante da vida. Se eu realmente estou compreendendo o recado que está sendo me dado, percebo os erros que eu cometi e começo a me modificar, a cura chega com facilidade. Porque daí ela já... Por quê? Porque a doença já não tem mais função. Porque eu entendi o porquê que eu estava doente. E eu corrigi aquilo que me fez adoecer. Do contrário, não adianta. Não adianta. Do contrário, porque eu vou ficar curado, vou voltar a ficar enfermo, vou ficar curado, até que não vou ter mais jeito. Os fatores internos da enfermidade, né? Certamente as terapias convencionais ajudam na recuperação da saúde. Todos nós sabemos, a medicina está aí, na psicologia, a psiquiatria, temos vários campos que nos auxiliam à solução dos nossos problemas. Na sua relativa manutenção. Todavia, somente os fatores internos, que respondem pelo comportamento emocional e social, podem criar as condições permanentes de bem-estar, erradicando as causas penosas, proporcionando outras novas que compensarão aquelas, se não superadas, promovendo o equilíbrio estrutural do ser. A saúde tem que vir de dentro. São os fatores internos. Esses fatores internos que vão realmente transformar a minha vida. É que vão realmente me libertar da enfermidade. Porque não é a medicina comum só. Porque a medicina ela atua na parte física. A psicologia nos auxilia na parte psíquica. Mas nós somos os responsáveis por a transformação psíquica. Porque o psicólogo nos ajuda a encontrar o caminho. E a transformação espiritual, que é o nosso contato com Deus. É a nossa transformação moral. Só esses fatores é que realmente vão fazer com que eu fique curado. Porque do contrário, eu vou continuar enfermo. Aparentemente curado, mas enfermo. Aí ela deságua em outra enfermidade na frente. A gente vê muitas vezes a pessoa fica curada, passa um tempo enferma, fica curada, mas até quando? Até quando os recados chegarão? Jesus sintetizou no amor a força poderosa para a anulação das causas infelizes do sofrimento e para a sua compensação pelo bem. Gente, não existe nada mais saudável do que o amor. O amor verdadeiro, não é paixão, são coisas bem distintas. Porque a pessoa, quando ela aprende a amar, a primeira coisa que surge é a reforma moral. Porque quem ama não briga, quem ama não é egoísta, quem ama não prejudica o próximo. Se a gente não se transformar, se a gente não aprender a amar, a gente não vai continuar, a gente vai continuar agindo do jeito que é. Porque um dos grandes problemas da humanidade, que é a falta de perdão, é porque o amor não está desenvolvido. E aí quem não perdoa, fica com o quê? Com aquela angústia, com aquela mágoa. Irmão Caio, uma vez ele falou uma coisa que é bem legal. Ele falou que a mágoa, o que causou a mágoa, ela está circunscrita no tempo. Ela tem início, princípio e fim. Mas ela, a mágoa em si, ela fica com o indivíduo até que ele saiba perdoar. O fato demorou minutos, muitas vezes. Agora, fica com o indivíduo até que ele aprenda a perdoar. E quando ele não aprende a perdoar, quando ele não consegue perdoar, ele vai se envenenando. Adoece. E a gente precisa mudar isso.
A Joana de Anjos, nesse livro, ela fala os caminhos da saúde baseados num dizer de Buda. Ela fala, Buda no passado recomendava uma via de salvação em 8 passos, que são indispensáveis para a iluminação pelo amor e a plenitude pela felicidade. Isso Buda, a gente já pode pensar em mais de 2000 anos, muito mais de 2000 anos, que era antes de Cristo. E ele já falava nos passos da saúde, do caminho de saúde. A primeira coisa que ele falava, crer retamente. É a pessoa ter a fé desenvolvida, a fé correta. Aí depois ele vinha do querer. Não adianta eu ter fé e não querer ficar curado. Eu posso ter uma fé do mundo e não quero ficar doente. Porque eu quero ser um coitadinho, eu quero manipular minha família. Muitas vezes acontece isso. Porque a pessoa, muitas vezes doente, ela consegue manter os filhos na mão. O marido, a esposa. Na verdade, a gente usa às vezes a enfermidade como veículo para manipular a família, para controlar a família. Aí a pessoa não quer ficar curada. Falar retamente. Usar o verbo de forma equilibrada. É fundamental. Não adianta eu falar, eu creio, eu quero, mas falo tudo que é negativo. Não consigo ter um verbo alinhado com o querer e com o crer. Não me adianta de nada. Eu preciso alinhar a minha vida. E aí ele continua, operar retamente. O que é operar retamente? Agir. Agir corretamente. Eu creio, eu quero, eu falo e eu vou agir. Porque não adianta eu falar, eu quero, eu tenho fé, aí depois eu vou falar, não, eu vou ajustar, e na hora de fazer eu não faço. Eu falo uma coisa e faço outra. Vou ficar curado como? Quando? Nunca. Porque eu não estou com as minhas atitudes todas alinhadas. E aí, viver retamente. Viver no que eu acredito. Isso é fundamental. Viver retamente. Eu sei que aqui nem todos são espíritas, né? Porque nosso trabalho é um trabalho de caridade do Cristo, não é um trabalho focado para a doutrina espírita. Aqui é uma casa espírita, é claro. E nós que somos espíritas, seguimos tudo que está dito pela doutrina? Seguimos tudo que está dito pelo Cristo? Estamos vivendo retamente o que dizemos acreditar? É uma questão que tem que ficar para a reflexão nossa, de cada dia. Os que são católicos, os que são evangélicos, os que são budistas, eles estão vivendo de acordo com a fé? Com o que acreditam? Primeiro, você não está vivendo porque não acredita. Não é fácil. Se eu acredito naquilo, eu vou viver aquilo corretamente. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Esforçar-se retamente. É ter esforço. Porque, às vezes, fazer uma modificação para encontrar cura, para encontrar o equilíbrio, encontrar a paz, dá trabalho, é difícil. Sem o esforço, a gente não consegue. E até que ponto estamos tendo essa fibra, essa força de vontade? Pensar retamente. Esse é um dos mais difíceis. Usar a mente em equilíbrio é dificílimo ainda. Mas a gente precisa. A gente precisa educar os nossos pensamentos. A gente precisa controlar aquilo que está na nossa casa mental. Porque é da nossa mente que surge tudo. Todas as nossas atitudes, a nossa fala, tudo está na mente. Se eu não tiver o meu pensamento em equilíbrio, do que adianta eu estar dentro de uma instituição religiosa orando e chego lá fora, meu pensamento é o mais negativo possível? Não adianta de nada. 5 minutos, 10 minutos, 1 hora dentro de uma instituição não resolve a vida de ninguém. O que resolve é viver em equilíbrio. A religião é o ponto para que nós nos reencontremos com Deus. Mas depois de nos reencontrar, temos que nos manter em contato com Ele. E só vamos nos manter com o pensamento em equilíbrio.
Porque senão a gente rompe, sai da instituição, rompeu e acabou. E aí não fica em equilíbrio e harmonia nunca. Meditar retamente. Pensar sobre a vida. Parar, meditar, rever os próprios conceitos. Analisar aquilo que está acontecendo na própria vida. E ver se está no caminho certo, se não tiver, corrigir. Meditar não é ficar o dia inteiro em posição de lótus, falando mantra. Não é não, gente. É em alguns momentos da nossa vida, a gente repensar. Olhar para trás e ver o que estamos fazendo, o que fizemos. Se está correto, se não está, se está alinhado com a nossa crença, com o nosso querer, com o nosso falar, com o nosso operar, com o viver, com o esforçar-se, com o pensar. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, vamos continuar enfiando. A meditação, isso é comprovado cientificamente, ela diminui pressão, ela diminui o diabetes, ela acaba com ansiedade, ela acaba com depressão. Porque é o momento da pessoa interiorizar o pensamento, encontrar os problemas e corrigi-los. Porque a grande maioria dos problemas surgem na mente, depois desalam no corpo. E a Joana, ela vem depois dando uma pincelada em cada uma dessas passagens. Ela fala, crer retamente. A criatura humana sempre crê, até naquilo que nega. O seu ato de negar é uma forma de crer, que defende com entusiasmo e vigor. A negação, por isso mesmo, é um tipo de afirmação demonstrando a crença natural ou racional em torno da sua convicção. Crer retamente, porém, é direcionar o pensamento de forma positiva. Esse é o crer retamente. Lá em cima ela fala sobre crer. Eu posso crer até que Deus não existe. Posso crer que eu tenho que matar todo mundo que está na minha frente. É uma crença que eu vou defender. Mas o crer retamente é direcionar o pensamento de forma positiva, edificante, firmando em propósitos saudáveis, que favorecem a realização excelente dos postulados nos quais se crê. É o que ele está falando. Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você está realmente vivenciando os postulados que essa crença te oferta? Para crer retamente, a gente tem que ter o crer retamente, o crer positivo. É o pensar de forma positiva para onde alguma coisa. Querer retamente. Uma das razões do sofrimento humano é o querer equivocadamente, conforme a ilusão do prazer imediatista e alucinado, que elege o dispensável em detrimento do essencial, de acordo com o transitório e não com o permanente. Para lográ-lo, age segundo as tendências negativas, comprometendo-se moral e espiritualmente. Gente, uma das razões do sofrimento humano é a gente querer equivocadamente. Não é verdade. O Hermógenes falava uma coisa muito interessante. Ele falava que a gente focava a nossa felicidade numa coisa material e era um grande erro da vida. Porque ele falava, a felicidade dela era ter o carro da última geração. E aí ela se endividava, comprava o carro. No mês seguinte, lançava-se um modelo mais moderno e ele ficava decepcionado e a felicidade dele acabou. Com a dívida, mas sem a felicidade. E ele fala, isso é para o celular, isso é para tudo que está físico, da casa, tudo. Porque isso tudo é passageiro, é transitório. Quando eu jogo o meu querer para encontrar a felicidade numa coisa que é passageira e transitória, eu não tenho felicidade. Porque isso passa. Eu tenho que querer aquilo que Jesus falou, as coisas celestes, as coisas do céu, as coisas espirituais, porque essas permanecem comigo eternamente. As outras passam, ficam, são superadas, e aí eu não consigo conquistar a felicidade.
E a Joana continua: esse querer equivocado escraviza o ser às paixões inferiores, cujas algemas o retém inexoravelmente aos efeitos infelizes da eleição. Quando eu estou elegendo alguma coisa que não é eterna, eu estou fadado à infelicidade. Aonde tiver o teu coração, onde tiver o teu coração, onde estará a tua felicidade, gente. Porque eu sou aquilo que está aqui dentro. Eu sou aquilo que realmente diz o meu amanhã. Porque se eu estou sonhando com coisas que não têm valor eterno, que não ficarão comigo para sempre, eu estou me iludindo, eu estou querendo equivocadamente. E eu preciso mudar isso. Querer retamente propõe métodos compatíveis com os objetivos da crença anelada. Quem elege a montanha não evita a ascensão difícil, porquanto faz parte da aspiração que se sustenta interiormente. O ato de querer torna menos áspero o desafio e a dificuldade. Quando a gente quer uma coisa que está lá na frente, mas é uma coisa positiva, pode ser difícil. Porque se eu quero subir a montanha, não é porque eu quero que a montanha vai ficar plana e eu vou subir. Eu vou ter as dificuldades, mas eu vou ter força. E eu vou conseguir. E quando eu chegar lá em cima, eu vou conseguir observar uma paisagem muito mais ampla. Tenho que querer corretamente. E não é achando que eu quero ficar curado que as dificuldades vão deixar de existir. As dores ainda vão permanecer, as minhas tendências negativas ainda vão estar presentes, eu vou ter que estar lutando contra elas. Mas o meu querer forte vai fazer com que eu consiga vencer. Quando eu não tenho querer forte, eu já não venço de forma alguma. Falar retamente. Quando se crê e se quer retamente, fala-se com a mesma qualidade de intenções. E essas palavras, conforme se refere ao Evangelho, exteriorizam o de que está cheio o coração. Querer faz com que a gente tenha uma fala correta, né? Porque a boca reflete o que está no coração. Uma pessoa que tem um linguajar péssimo, que só fala coisas ásperas, agressivas, não pode dizer que o coração não repete amor. Não pode dizer isso. De forma alguma. Indispensável, portanto, a vivência íntima das aspirações superiores, a fim de que a música da palavra traduza-as para o exterior retamente. Eu fico imaginando Chico Xavier com um linguajar inadequado. É incompatível. Madre Teresa de Calcutá com um linguajar incompatível com o que estava guardado no coração deles. É incompatível, gente. Eles falavam daquilo que tinham. Então, o verbo denuncia muito quem a pessoa é. O verbo denuncia quem a pessoa é. E não é aquele verbo simulado que as pessoas falam doce. Né? Ah, meus irmãos. Não é isso, gente. Não é o tom da voz. É o que se fala. Porque muitas vezes a pessoa está num ambiente falando doce, cheio de bons conselhos, sai na rua, abre a janela, xinga todo mundo no carro, entra na condução, empurra, reclama, fala mal do motorista. Não é isso. É o verdadeiro falar. É o que realmente expressa. Claro, a gente tem que, mesmo que a gente tenha uma tendência a ter um linguajar mais agressivo, a gente tem que controlar. No início é difícil, porque a gente vai ficar controlando, às vezes escapa o que não é bom, mas é a disciplina. Um dia vai chegar lá. Pior é aquele que dissimula, que finge que é evoluído, falando macio, falando doce, e no dia a dia age totalmente equivocada, totalmente de forma equivocada. Isso é muito errado. A palavra é valioso instrumento de comunicação que tem entorpecido grandes ideias da humanidade, por não ser fiel aos sentimentos que deveria expressar. A palavra, ela
ajuda a crescer como joga para baixo. A palavra ela tem esse poder. Ela consegue induzir a massa, induzir os indivíduos ao progresso ou a cometer erros coletivos muito grandes. Operar retamente. Logo surge o momento da ação. Esse é um momento muito importante, que equivale à diretriz do operar retamente. Os requisitos anteriores alcançam o seu momento máximo na ação. O momento máximo é a ação. É o agir, é o fazer. Sem o que deixam de influenciar como necessário o comportamento que retrata a realidade íntima da pessoa. A retidão impõe-se em todos os passos da existência humana. Andar reto, correto. Então, o agir, ele vem em seguida do crer, do querer e do falar. Eu quero, eu creio, eu quero, eu falo que vou fazer, aí eu tenho que fazer. Esse é o momento mais difícil. Porque até então, é muito fácil. Falar que vai fazer é facílimo. Qualquer um fala o que quer, agora fazer é mais difícil. Fazer é realmente colocar em prova. É realmente arregaçar as mangas. Esse é o complicado. Viver retamente. Isso aí, então, estamos bem longe. Viver retamente é, portanto, o passo seguinte. A gente vai ver que está aumentando, né? As ações que se sucedem transformam-se no modus operandi de cada indivíduo, que aí passa a ter o seu modus vivendi. Porque aí, depois que eu começo a agir de uma forma, isso acaba sendo incorporado e eu passo a viver aquilo. No início, é fazer com disciplina, mesmo que ainda eu tenha dificuldade, até que aquilo passe a fazer parte da minha maneira de vida. Porque uma virtude, segundo o Emmanuel, antes de ser virtude, primeiro ela é disciplina. Primeiro eu me disciplino a não falar mal do outro. Aí eu vou falar, não posso falar. Eu vou falar, não posso falar. Chega um tempo que isso vai passar a ser natural, eu já não vou falar mais. Aí já passou parte do meu viver. No início é disciplina, eu não posso. Eu tenho que executar aquilo que eu falei. Eu não vou falar mais mal, eu não vou ser mais agressivo. Depois aquilo passa a ser natural. Quando passou a ser natural, eu conquistei essa virtude. Enquanto isso, eu estou me disciplinando para conquistá-la. O seu hoje representa as ações antes realizadas e seu amanhã defluirá das suas atitudes hoje desenvolvidas. Hoje é reflexo do nosso ontem. E o amanhã é reflexo do nosso hoje. Se eu quero amanhã estar em equilíbrio, em paz, em plenitude de saúde, eu tenho que começar a operar hoje. Eu tenho que começar a agir hoje. Não adianta eu falar assim, amanhã eu vou fazer, não é? O amanhã não existe. Não existe o amanhã. Para nós só existe o hoje. O amanhã é um reflexo do hoje. Então, se eu vou fazer amanhã, fica sempre no depois, e o depois não ocorre, gente. Precisamos começar agora. Esse negócio de vou começar a dieta semana que vem, nunca se começa. A semana que vem é sempre adiar a solução do problema. O amanhã é sempre adiar a solução do problema. Eu preciso fazer agora. Eu comecei agora. Eu me lembro do meu irmão falando fumando, né? Meu irmão fumava. Meu irmão que é bispo. Né? Foi espírita, hoje é bispo. E ele fala que uma vez ele estava no ponto do ônibus, aí acendeu um cigarro, aí olhou, quando ele olhou para trás, o outro cigarro estava ali, que ele tinha acabado de jogar fora. Ele falou, meu Deus do céu, estou acabando com o meu pulmão. Pegou o maço, falou assim, parei de fumar agora. Jogou fora, nunca mais fumou. Ele não deixou para amanhã, ele fez na hora. E realmente não fumou até hoje. Isso são mais de, deve ter uns 30 anos. Deixou de fumar. Porque ele falou, agora, eu não vou... Ele não começou, eu vou fazer amanhã. Ele mostrou que estava se esforçando. Que estava mudando a vida agora. Não deixou para depois. Porque senão não acontece nunca. Você fala assim, eu vou parar de fumar. Vou parar de fumar aberto ao infinito, gente. Pode ser nessa daqui a 30 vidas que eu vou parar de fumar. Não é verdade? E ele conta isso. É uma atitude de quem estava com vontade de mudar a vida.
Amassou, jogou fora. Ele falou, quando ele acendeu, ele falou, caramba, não tava, quando ele olhou, estava outra guimba lá acesa ainda, né? Porque era um vício. Aí ele falou, não dá, isso não serve para mim. E nisso foi mudando a própria vida, começou a mostrar firmeza. É uma atitude que dá uma nova dinâmica para a vida. E foi numa crescente. Hoje, uma pessoa que representa uma igreja, bispo Rio São Paulo, teria avançado se tivesse deixado para amanhã o parar de fumar? Será que teria? Será que ele teria tido coragem de enfrentar as dificuldades que ele tinha a partir dali? Essa atitude, que parece simples, deu uma modificada na própria vida dele. Mostrou que ele era capaz. Mostrou que era possível, sim. E o vício existe para todo mundo. Algumas pessoas precisam de ajuda para se libertar do vício. Mas decide hoje parar e busca ajuda. E não fica, vou buscar depois, vou parar depois. Não vai fazer nada. O passo imediato é esforçar-se retamente. Sem esforço, nenhum empreendimento se torna possível, muito menos se faz vitorioso. Acabei de falar. Sem esse esforço, sem essa atitude, sem essa eu vou fazer, não acontece. A intensidade do esforço desvela a qualidade do caráter. Porque a pessoa que tem realmente o caráter, que fala assim, eu vou fazer, não tem dificuldade no mundo que a impeça. Não é que não vai sentir dor, não é que não vai sentir os efeitos da necessidade de fumar, de beber, de usar drogas. Vai sentir. Mas vai lutar com todas as forças para não voltar. É assim que tem que acontecer com todos. Sem uma disciplina que o exercício prodigaliza, o esforço deperece e as aspirações morrem. Sem a disciplina, gente. Eu sou diabético, mas eu gosto de doce. Só que o doce acaba com a minha vida. Se eu não falar, não vou, por mais que o doce me chame, eu falo, não vou, eu vou continuar diabético, com taxas altas. A pessoa que tem pressão alta, que gosta de beber, que gosta da comida com sal, se ela não tomar uma atitude, se ela não disciplinar, ela não vai resolver. Aí vai ficando doente. Aí a culpa é de Deus, a culpa é do médico, que é incompetente, que não consegue passar um remédio milagroso que cure aquilo tudo. Né? Os médicos, tem dois médicos aqui na sala. Os médicos então sofrem, porque a culpa é sempre do médico. Esse médico não é bom. Não está resolvendo o meu problema. Eu comi uma lata de leite moço, subi minha taxa, o médico me deu um remédio que não resolve isso, gente. Não é assim. Se eu não mudar, se eu não tiver disciplina, se eu não encarar as minhas dificuldades, os meus problemas, eu não vou resolver. O pensamento transborda para a esfera objetiva, constituindo-se elemento existencial no comportamento humano. Gente, o pensamento é a origem de tudo. Uma atitude equivocada surge no pensamento, uma atitude boa surge no pensamento. Uma inspiração de um obsessor, ele te inspira através do pensamento. Pensamento é tudo. Então a gente tem que estar atento ao que pensamos. Temos que estar atento ao que entra nas nossas mentes. O que a gente permite que entre nas nossas mentes. Eu estou agora com um pensamento de eu vou me libertar, eu vou ficar curado, eu vou encarar a vida, ou eu estou naquela, será que é mesmo? É um pensamento positivo de que eu vou ver, ser, eu vou à luta, ou é aquele, eu não sei, será, não sei se eu tiro um dente, se eu tenho um filho. Não é verdade. É um pensamento, gente. Pensamento é a alma. É aquilo que realmente direciona nossas vidas. O pensamento é a fonte geradora e dínamo condutor da vida para a vida. O próprio Buda, que está baseado nessa, diz, somos o que pensamos. E é fabulosa a colocação. Somos o que pensamos. Eu sou um derrotado, sou um doente,
ou eu sou um vencedor, sou uma pessoa saudável. Tudo está no meu pensamento. Os antigos já pensavam assim. E a gente ainda não aprendeu a pensar dessa forma. A energia encontra-se presente em tudo, aguardando que o pensamento a comande, a direcione. A vida é repleta de energias. O que direciona essas energias são os nossos pensamentos. Joana fala uma coisa muito legal. Eu tenho a capacidade de direcionar as energias da minha vida. Elas estão ali aguardando o meu direcionamento. Se eu direcioná-la para uma coisa ruim, as energias vão para lá. Se eu direcioná-la para uma coisa boa, as energias vão para lá. Então, eu sou o ator principal. Eu sou responsável pelo direcionamento da minha própria vida. No que tange aos sofrimentos, na sua multiface, a ação mental é relevante. Olha o que a Joana fala. No que tange aos sofrimentos, na sua multiface, a ação mental é relevante. Porque a mente vai nos fazer sofrer ou não. Ter dor é uma coisa, sofrer é outra. Eu posso estar enfermo sem estar sofrendo. Porque a dor não vai me afetar se eu tiver equilíbrio. Porque a dor vai passar. O sofrimento não fica. Então eu tenho que mudar isso. Estamos terminando. O hábito saudável de pensar conduz à etapa final, que é meditar retamente. Que é aquela ação de rever a vida, de interiorizar o pensamento. Fixam-se nos painéis da memória, por educação mental perniciosa, em maior quantidade, as impressões infelizes, os atos reprováveis, as aspirações inferiores, e por isso, afirma-se com leviandade que meditar é muito difícil. Todo mundo fala, eu não consigo meditar, eu não consigo ficar parado ali naquela coisa. Gente, porque a gente criou um mito sobre meditação que não é verdade. Meditar é pensar sobre a vida. E quem de nós não pensa sobre a vida? Quem de nós não consegue ficar 5 minutos, que seja, parado, refletindo sobre coisas que aconteceram, se as nossas atitudes foram certas ou não em determinados fatos que ocorreram? Isso é meditar, gente. E ela continua. Basta, porém, que se mude a direção dos atos mentais e se criarão as bases da meditação. Porque um exercício, quando eu começo a querer meditar, muitas vezes, a mente começa a fugir. É natural. Eu não posso me desesperar e desistir. Eu tenho que trazer a mente de volta e continuar pensando com equilíbrio sobre aquilo que eu quero pensar. E aí eu vou encontrando as respostas. E aí eu vou encontrando as diretrizes. E vou andando. Se eu achar que no primeiro dia que eu vou parar 5, 10 minutos, 15 minutos para fazer meditação, que eu vou sair dali com as soluções da humanidade, com as respostas de Deus, eu estou equivocado. Eu vou ter as dificuldades. É como qualquer exercício, é um treino. É a sequência que vai me habilitar a ir cada vez mais fundo, a encontrar cada vez mais respostas. Claro, e aí vem a perseverança. 1, 2, 3, 10, 20, 30. A gente vai ter que meditar sempre. Lá na frente, a meditação vai ser uma coisa simples, cotidiana. Vai sair da disciplina e vai estar no campo das virtudes. Mas hoje, ainda é disciplina. Eu tenho que disciplinar minha mente. Ela vai fugir, eu vou trazer de volta, vai fugir, eu vou trazer de volta. Eu vou estar meditando, daqui a pouco eu vou lembrar que meu filho tem que ir para a escola, que tem que ir. Eu vou começar a fugir. Porque é natural, a mente foge. Aí eu vou trazendo. Um dia eu vou encontrar esse ponto de equilíbrio. Meditar respirando. Ficar só observando a própria respiração inicialmente para serenar a mente. E aí depois eu começo com os questionamentos. Tudo tem metodologia, mas precisa de boa vontade, precisa de perseverança.
É porque você não critica que eu estou falando demais. Fica ali o tempo todo só. Cada vez que ela faz assim, 2, 3, vai dizer uns minutos, está faltando. Mas assim, aqui fazer alguém, uns tem que falar muito, outros ouvem mais, entendeu? Normalmente quem ouve mais é as pessoas que encontram melhor caminho. O que fala demais, normalmente não escuta nada. Então, ainda estou na fase de falar muito. Um dia eu vou conseguir escutar mais, mas faz parte desse processo. Então, nós temos aqui o caminho dado pela nossa querida Joana de Ângelo para a saúde. São 8 etapas que não são fáceis, que aqui eu estaria mentindo, dizendo, olha, é muito fácil. É muito fácil. Não é muito fácil. Mas é possível. Eu acho que o grande recado é esse, é possível. Porque Jesus disse assim, tudo que eu fiz, vós podeis fazer também, e até mais. Jesus disse, é possível. E Joana diz isso, é possível. Então, é possível para todos nós modificar as nossas vidas, encontrar o equilíbrio, viver em plenitude. É possível. Depende de seguir aqueles pequenos passos ali e ter força de vontade, perseverança, acreditar e a luta. É isso que a gente tem que parar para pensar. Não amanhã. Lembra que o amanhã não existe. Hoje, agora. Pensar agora. É tomar decisões agora. Porque todas as vezes que eu adio a decisão, surgem outras coisas que acabam parecendo ser mais importantes e vão deixando o que é mais importante para lá. Lembra que ela fala que é eleger o que é supérfluo em detrimento do que é importante. O amanhã é sempre isso. A gente sempre deixa o importante para amanhã. O importante para agora. O importante eu tenho que tomar a atitude de fazer agora. Porque senão, eu não sei nem se o amanhã existe. Pode ser que eu nem esteja encarnado amanhã. Então, por que eu vou adiar as decisões da minha vida? Por que eu vou adiar a conquista da minha felicidade? É agora. Saiamos daqui convictos que começamos a fazer a transformação. Agora. Aí o amanhã a gente vamos nos deparar com ele bem melhor. Deus nos abençoe.